Pesquisa Datafolha, divulgada no fim de semana, aponta que 54% dos brasileiros são contra o Congresso Nacional aprovar uma anistia para livrar o ex-presidente Jair Bolsonaro da condenação por tentativa de golpe de Estado e outros crimes. Outros 39% defendem a ideia e 2% afirmam ser indiferentes. 4% não souberam responder. Então, olha só como que ficou. As pessoas são contra 54%, a favor 39%. As pessoas que ficam indiferentes ali em relação ao assunto são 2% e aquelas que não sabem ou não quiseram responder chegam a 4%. Mas a gente preparou um gráfico da série histórica. Vamos ver então, portanto, esse gráfico, como que evoluiu de certa forma. Olha só. O tema, né, índice de aprovação do projeto da anistia contra ali era 63%, depois foi para 56%, manteve ali em 56%, agora aumentou. Quem é contra subiu, o número subiu para 61%. Quem era a favor, a média ali estava em 31%, subiu para 33%, depois foi para 37% e agora voltou para 33%. Aqueles que não sabem, 4%, foi para 6%, caiu minimamente ali, caiu 1%, né? Caiu para 5% e se manteve em 5%. As pessoas que são indiferentes, 2%, chegou aí para 1%, depois voltou para 2% e manteve em 2%. A gente pegou dados aí de março de 2024, dezembro de 2024, abril deste ano e agora setembro deste ano. Portanto, contra hoje essa questão da aprovação do projeto de anistia 61%, a favor 33%, as pessoas que não sabem 5% e aquelas que são indiferentes 2%, portanto, destes dados. Lembrando que a pesquisa foi realizada nos dias 8 e 9 de setembro de 2025, com eleitores em 113 municípios do país. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, portanto. E essa pesquisa também ainda aponta que 50% desses entrevistados defendem a prisão de Bolsonaro por tentativa de golpe. Outros 43% são contra, 7% não sabem e ainda 50% acreditam que Bolsonaro será preso. 40% acham que não, que ele não vai ser preso. E 10% não sabem responder, não quiseram ou não souberam responder, portanto, a essa questão. Bom, para a gente falar sobre este levantamento, essa pesquisa, nós convidamos o cientista político Adriano Cerqueira, que mais uma vez eu agradeço aqui a disponibilidade em estar conosco no Tempo News. Adriano, boa noite para você. Seja bem-vindo e eu já começo te perguntando, né, como que você avalia aí o fato de que 54% dos brasileiros são contra uma anistia para Jair Bolsonaro? Isso revela, de certa forma, uma mudança de humor do eleitorado? Boa noite, Síria. É sempre um grande prazer participar do programa com vocês, né, com a audiência. Não, na verdade, eu não vejo esses dados que saíram dessa pesquisa agora com alguma surpresa. O tema de justiça, ainda mais uma situação de um processo tão polêmico como foi esse, né? O andamento, uma série de questionamentos que aconteceram, isso tende a gerar, quando perguntado por parte do entrevistado, uma situação de adesão ou rejeição de acordo com a pessoa que está sendo beneficiada por aquele projeto. Então, quem rejeita Bolsonaro politicamente tende a acompanhar a ideia de que ele não deve ser absolvido. E quem apoia Bolsonaro, né, tem nele, né, uma figura política admirada, vai naturalmente querer não apenas que ele seja anistiado, como ele possa, inclusive, participar da eleição. Bolsonaro, não é de hoje que ele apresenta uma aprovação da sua figura abaixo de 50%, mas muito alta, né, variando aí de acordo com as pesquisas de 40% a 45% de aprovação. E, claro, entre petistas que tendem a assumir, entre petistas e lulistas que tendem a assumir aí uns 35% do eleitorado, mas aquela parcela que não é mais indiferente e que repercute a notícia que recebida, e aqueles que são até de centro-direita, mas não gostam da figura do Bolsonaro, eles também tendem a ir contra ele. Então, esse número próximo dos 50%, considerando a magia, né, que é 2%, ou seja, 54%,
não é um número que me surpreende e mostra a polarização que Bolsonaro provoca. Então, se você perguntar para essas pessoas o que é anistia, qual que é o detalhe desse projeto, pouquíssimos saberiam dizer o que é. Eles estão basicamente pensando o seguinte: a anistia pode ser uma coisa positiva. É positiva para quem eu não quero? Então não aceito. É positiva para quem eu quero? Então eu aceito. É um pouco por assim que o eleitor tende a responder essas questões, né? O respondente. Ele está sendo motivado por uma figura como Bolsonaro. Lembrando que quando o Lula, né, passou pelo processo da Lava Jato, acabou sendo condenado por crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, também houve isso. Quem era lulista achou que era injusto aquele processo, que deveria não ser preso, e quem era contra Lula falou que não, estava certo, que é isso mesmo, tinha que acontecer. Então, figuras que mobilizam o eleitor é, positiva e negativamente, quando encontra uma situação dessas de julgamento político, vai mobilizar as torcidas também nesse sentido. Boa noite, professora Ana Paula, aqui de Brasília. Nessa pesquisa também a gente teve ali o maior índice de aprovação do governo Lula neste ano. Eu queria saber, assim, na avaliação do senhor, a gente já pode falar que está havendo uma recuperação da popularidade e também ao que o senhor atribui essa melhora nos índices do governo? Depois de muito tempo, né, numa situação de impopularidade, o Lula agora deu uma pequena melhora, de acordo com a pesquisa Datafolha. Isso provavelmente pode ser pelo fato do Bolsonaro estar há mais de um mês calado, né, sem se expor, né, sem poder falar. Então, assim, o discurso do governo, as narrativas do governo tendem a encontrar nenhuma grande oposição verbalizada nesse sentido, como Bolsonaro, principalmente nas redes sociais, conseguia fazer, né? Até a piora relativa de Bolsonaro também se deve a isso, ele não está podendo falar, né, de público, se defender de público, porque ele está, né, em prisão domiciliar e proibido, né, de se manifestar em redes sociais. Então, tudo isso acaba melhorando um pouco a situação do governo. Por outro lado, há sinais de uma melhora um pouco em termos econômicos da questão da carestia, de preços, e uma queda em alguns bens alimentares. Então, isso pode repercutir para o eleitor uma melhoria na percepção do governo. Então, assim, a gente tem que ver, tem que esperar a próxima pesquisa para ver se é um, um, um efeito provisório, essa pequena melhora do Lula, ou se é algo consistente, né? Então, dentro do histórico, parece indicar uma possível tendência de melhora. Só as próximas pesquisas que vão confirmar se de fato Lula está recuperando fôlego e terreno ou não. Foi só um pico, né, por assim dizer, que aconteceu nessa pesquisa especificamente, que aconteceu durante todo esse processo do julgamento do Bolsonaro, que, claro, tende a gerar uma carga negativa para ele, né? E aí Lula, como oposição ao Bolsonaro, tende a se beneficiar nesse sentido. Perfeito. Agora, Adriano, a pesquisa mostra também que a maioria das pessoas que responderam aí, quando usa a palavra perdão aos envolvidos nos ataques de 8 de janeiro, aí já muda, não só a anistia vai para perdão, a maioria rejeita, né, o perdão também. O que esse dado, na sua avaliação, revela sobre a relação da população com a democracia e também as instituições? É difícil por essa pergunta apenas, né? O que as pessoas entendem por perdão? Tem a questão da impessoalidade, né? Aí você está falando assim: você acha que condenados por algum crime podem ser perdoados? Até que ponto as pessoas correspondentes estão pensando nos atos de 8 de janeiro, ou estão pensando em crimes que no dia a dia, violentos, eles estão presenciar, ou eles presenciam, ou eles ficam sabendo. Então, assim, essa questão, se não for bastante bem circunstanciada, fica muito genérica em termos de resposta. Você percebe, né? O percentual dos que são contra o perdão, de mais de 60%, contrasta muito quando você personaliza a coisa. Ou seja, Bolsonaro, ele deve ser preso, né? Só 50% que concordaram, cai bastante. Bolsonaro pode ser anistiado, cai para 54% os que acham que ele não deve ser anistiado. Então, quando você põe corpo e alma, né, em quem vai ser beneficiado por aquilo, se muda. Agora, se você está falando genericamente,
a pessoa fala, são criminosos, então o criminoso não deve ser perdoado de nada, né? Inclusive, tem que ficar preso e esquecer né, que ele está preso lá por muito tempo, não pode sofrer nenhum tipo de libertação. É aquela ideia, né, de que não há culpabilidade aqui no Brasil, né, que as pessoas são facilmente perdoadas de crimes. Eu pensaria essa resposta especificamente, mais nesse contexto, né, de a gente viver uma sociedade de muita violência cotidiana, as pessoas estão bastante agastadas, né, descontentes com esse quadro de impunidade, né, aparente que está acontecendo. E aí você faz uma pergunta, né, se pessoas envolvidas em atos chamados de criminosos, enfim, devem ser perdoados, a tendência a maioria é falar que não pode não, né, tem que ficar enjaulada mesmo. Então, eu colocaria nisso. Não vejo uma correlação mais clara com questões de democracia, nem nada nesse sentido. Seria interessante fazer uma pergunta mais diretamente relacionada a isso. Professor, teve um dado que me chamou a atenção nessa pesquisa, que mostra que 54% dos brasileiros eles são contra o presidente Lula concorrer à reeleição. Ao mesmo tempo, a gente tem um projeto já em andamento lá no Senado, né, do novo Código Eleitoral, que pretende revisar esse dispositivo. Na avaliação do senhor, acabar com a reeleição no Brasil seria positivo para o sistema eleitoral brasileiro? Olha, eu acho que a gente teve essa experiência, né, que começou em 1997, o projeto de reeleição feito no primeiro mandato de Fernando Henrique Cardoso, do qual ele pôde se beneficiar e disputou a sua reeleição no ano seguinte, e ganhando novamente no primeiro turno, né? Então, assim, foi, de certo modo, um pouco casuístico aquele projeto, mas ficou aquela ideia, pode ser que funcione, né? O problema é que essa reeleição permite que um mesmo político possa ganhar um mandato mais de 2 vezes, né? Ele dá um tempo e volta novamente. Então, a gente vê em muitas prefeituras, muitos estados, pessoas, candidatos que, quando não podem ser candidatos, põem parente para disputar e depois novamente disputa e ganha novamente. Então fica um jogo bastante fechado, né? Tende a virar quase uma oligarquia política nesse sentido. Então, como eu acho que as nossas regras eleitorais mudam bastante, não tem uma certa constância, e aí pode eventualmente beneficiar o mandatário, né? A pessoa que está querendo redisputar novamente, eu acho que a experiência, na minha avaliação, não foi boa. Eu acho que é o momento de a gente parar com essa possibilidade de reeleição. E se manter reeleição, adotar aquela regra lá nos Estados Unidos. Qualquer indivíduo vai ter um limite máximo de poder ter um mandato como presidente. Lá nos Estados Unidos, o limite máximo, né, para um indivíduo ser presidente é 2 vezes. Não importa a segunda vez quanto que vai ser. Já foi 2 vezes eleito e exercer um mandato, não pode mais se candidatar de forma alguma, né? Eu acho que ou você coloca um limite nesse sentido, permitindo a reeleição, ou você acaba com o instituto da reeleição. Talvez aí permitindo um mandato um pouco maior, né, de 5 anos, ou então acabar com esse negócio de a cada 2 anos ter uma eleição, né? Porque o calendário político fica totalmente tomado por essas eleições que acontecem sempre em anos pares. Então você tem uma grande eleição municipal, estadual, que seja, e só 4 anos depois você vai ter uma nova eleição. Aí você pode dar mais tempo para se pensar em projetos de médio e longo prazo e não apenas projetos de curtíssimo prazo visando a sua próxima eleição ou reeleição. Então, sim, eu acho que é interessante. E perceba, né, 54% de novo aparecendo contra Lula no caso de querer disputar a reeleição. A gente vê aí eleitor de Bolsonaro, mas esse eleitor que não é nem Bolsonaro e Lula, e está cansado dessas 2 figuras. Então, a gente pode pensar que há um desejo de 54% que a próxima eleição não tenha nem Lula nem Bolsonaro participando, né? E isso é um indicativo problemático para o Lula, porque se ele tentar a reeleição e um candidato mais aderente, como por exemplo, Tarcísio de Freitas, as chances do Tarcísio superar o Lula são muito boas nesse sentido. Agora, Adriano, com base nesses dados dessa pesquisa divulgada nesse fim de semana, qual que é a avaliação que você faz em relação ao bolsonarismo, né? Porque há como analisar, de certa forma, que os dados estão contra, de certa forma, e por outro lado também que representam resistência, fidelidade ali da base, né? O que você pensa em relação a essa questão?
Olha, eu considero, eu acompanho a política como moleque, né, assim, 12, 13 anos de idade, desde 1978, desde 1979, enfim. Eu nunca vi um fenômeno político eleitoral como Bolsonaro, né? Mesmo o Lula, que tem um carisma semelhante, mas o Lula tem todo um apoio institucional por trás dele, né? Tem movimentos ligados à igreja, tem setores, né, de jornalistas, de associações, mesmo da imprensa, que tendem sempre a relativizar as gags, né, os erros que ele comete. Tem um apoio sindical muito expressivo, apoio de universidades. Ele tem um staff que o apoia além da sua grande popularidade. O Bolsonaro, basicamente, só ele, né? Ele, o celular dele, né? E as redes sociais. Ele consegue mobilizar um, um eleitorado brasileiro, hoje na casa de uns 33% aproximadamente, basicamente só por conta dele, né? E da história dele. Ele foi presidente, conseguiu sobreviver ao mandato, mantendo essa base de 33% aproximadamente. Ficou todo esse mandato do Lula só sendo atacado, né, recebendo todo tipo, né, de notícia negativa, né, investigação contra isso, contra aquilo, tentativa de golpe e tal. Você vê essa resistência, né, de um terço do eleitorado aproximadamente, chegando a 40%, dependendo, né, da disputa política que está acontecendo. Então, o Bolsonaro, ele realmente é um grande líder, né, popular. O bolsonarismo, eu acho que existe, né, expressa essa adesão. Ele, todo esse período desse mandato do Lula, em que o Bolsonaro ficou, né, bastante fustigado, e ele, muitas das denúncias contra ele não prosperaram, né, principalmente que as denúncias envolvendo acúmulo de riqueza, né, sonegação, aquelas coisas, isso não prosperou. Isso só reforçou essa adesão da população. Ele sofreu um atentado, né, de facada quando era candidato em 2018, um atentado, né, de extrema esquerda, e ele sobreviveu a isso, está com muito esforço, está passando por um problema sério de saúde, inclusive até acredito que essa tentativa, né, do Tarcísio de visitar ele pode até ser por conta, né, desse estado de saúde dele. Então, enfim, ele está virando um mito, né? Assim, o modo como ele está enfrentando todas essas dificuldades, né, nesses últimos 3 anos, tende a reforçar ainda mais a imagem dele perante essa parcela expressiva do eleitorado que se mobiliza eleitoralmente. Então, qualquer candidato da oposição a Lula que queira ter sucesso não pode voltar as costas para esse eleitorado. Tem que tomar muito cuidado com as suas falas, né? O presidente do PL, Valdemar de Costa Neto, ele não toma esses cuidados, e volta e meia tem que voltar atrás, enfim, ele não sabe se expressar adequadamente, isso já ficou, não é a primeira vez que isso acontece. Já o Tarcísio de Freitas é um cara que sabe falar com o Bolsonaro, se aproximar desse eleitor, não ficar longe dele, ao mesmo tempo tentar se manter aqui distante. Então, o que neste momento atual a gente está vendo é a muito provável impossibilidade de Bolsonaro disputar as eleições, só que a questão é quem vai receber, né, esse apoio do seu eleitorado, que é muito expressivo e que é fiel a ele. É quem souber homenagear, quem souber dar apoio e acolhida a Bolsonaro. Até o momento, quem melhor está fazendo isso tem sido o Tarcísio de Freitas. O governador de Minas, Zema, também cumpre bem esse papel. Ele sabe não se afastar também muito dele, né? Mas esse que é o ponto-chave da oposição para pensando nas eleições do ano que vem. Como ter esse eleitor expressivo perto de você, mas sem ao mesmo tempo ser identificado, né, como bolsonarista. Mas ao mesmo tempo, você tem que ter algum nível de conexão. E isso envolve, claro, a figura do Bolsonaro, de prestar apoio a ele e de tentar também prestar apoio a esse eleitor, e não apenas satanizá-lo, demonizá-lo e criticá-lo. Quem faz isso está se afastando desse eleitorado e aí fica muito pequeno em termos eleitorais. Adriano, você citou o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto. Nós trouxemos até agora há pouco um vídeo de uma fala dele, né? Que ele fala que foi uma tentativa de golpe. Na sua avaliação, esse tipo de comentário do Valdemar da Costa Neto pode
prejudicar bastante? Ou, na sua avaliação, as pessoas já entendem, já sabem também que ele acaba atropelando ali a comunicação e depois ele vem a público e pede desculpas e fala que não foi dessa forma que ele quis se manifestar e está tudo certo? O que você pensa dessa questão? Eu, pessoalmente, eu vejo mais como uma atrapalhada dele. Não é a primeira vez que ele faz isso. Aí vem... É, 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 é aquela coisa, né? Ele tenta fazer uma crítica ao bolsonarismo, só que ele faz de um jeito inadequado para quem é bolsonarista. E aí ele recebe, né, o retorno negativo. E provavelmente e aí depois ele tenta se retratar. Aí você vê que ele foi uma falha dele. Porque se ele quisesse fazer uma crítica consciente, ele não se retrataria. Ele manteria aquela fala. Se ele está se retratando, é porque ele improvisou. E aí não foi muito feliz nessa improvisada. Eu tendo a ver mais por essa linha, já que ele buscou a retratação depois. Né? Ele quis desqualificar, né, que houve, de fato, um golpe, no máximo houve um planejamento, mas, enfim, ele não deixou muito claro o que é isso, e depois tentou desqualificar o que teria sido essa tentativa de golpe, né? Pelo que eu acompanhei na fala dele. Então, assim, ele tenta se aproximar desse eleitor novamente, só que faz de um jeito que gera dúvidas, né? Ou seja, quem é do meio do Bolsonaro acha que não houve planejamento de golpe. Então, houve golpe por várias razões. Primeiro, que nem planejamento de golpe teria havido. É por aí que a pessoa que quer se aproximar do eleitorado de Bolsonaro tem que medir as palavras. Se for improvisado, toma cuidado. Qual que é a importância no caso dele? Ele é o presidente do PL, que por enquanto é o partido do Bolsonaro e de seus familiares. Se o Bolsonaro sair do PL, o PL vai murchar, né? Vai acontecer o que aconteceu com o antigo PSL, né, que acabou se fundindo, né, ao DEM para formar o União Brasil. Então, assim, se o PL quiser continuar nesse projeto de ser o partido da direita no Brasil, né, uma espécie de partido conservador, e ser a principal legenda, tem que estar coladinho com o Bolsonaro e com a imagem dele. E aí, Valdemar da Costa Neto tem que tomar cuidado com as falas, porque ou ele quer se afastar dessa missão, ou ele quer continuar nessa missão mostrando uma certa autonomia e crítica em relação a isso. Mas aí a gente vê que é um improviso mal feito, tanto até que ele se retrata depois. Então é isso que eu falo, assim, o jogo da oposição é muito delicado hoje. Para ter viabilidade eleitoral, tem que prestar homenagem, sim, a Bolsonaro e seu eleitorado. Adriano, para fechar a nossa conversa, hoje eu queria saber de você o seguinte: você acredita que essa pauta da prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro pode, de certa forma, mobilizar a base dele e até mesmo provocar reações mais radicais no país? Olha, reações radicais eu acredito que não, né? A gente vê as manifestações que aconteceram, né, nesses últimos 2 anos, né, do mandato Lula, nenhuma foi violenta, nenhuma teve quebradeira, né? Teve, claro, 8 de janeiro, né, que foi uma coisa muito polêmica. Eu acho que houve muito mais vandalismo que qualquer tentativa de golpe. Você não faz golpe contra prédios, né? Você faz golpe contra pessoas, né? Não tinha nenhuma autoridade ali naquele dia. Enfim, é uma interpretação minha, tá? Então, assim, para mim foi um extravasamento, tinha talvez pessoas infiltradas, militantes, de extrema-direita ou esquerda, não importa saber, que aproveitaram para fazer ações mais contundentes. A maioria estava lá, né, aproveitando um domingo de tarde, muitos que foram até depois julgados, né, nem estavam propriamente na Praça dos Poderes, estavam, né, nas proximidades, inclusive, acampados. Então, assim, tirando esse evento isolado, todas as demais manifestações foram tranquilas, não houve registro de nenhuma violência. Então, não creio que possa acontecer o que aconteceu no Nepal, por exemplo, né? Um extravasamento de raiva popular contra as autoridades. Não creio que isso vai acontecer, não. Vai acontecer uma comoção, inclusive no meio político. Por quê? Porque está delicada a relação da oposição com a figura do Bolsonaro e sua imagem. Eles entendem que essa figura tem que ser preservada, porque esse, nem que seja de um ponto de vista bastante pragmático, é o eleitorado do Bolsonaro que tem que ser conquistado. E esse eleitorado do Bolsonaro quer que seja respeitada a figura e a imagem dele. Então, os políticos que querem se beneficiar desse voto têm que mostrar adesão, têm que mostrar lealdade, têm que mostrar uma proximidade com a figura do Bolsonaro. Eu acredito que qualquer tentativa apressada, né, de tentar prender Bolsonaro,
até mesmo, né, quando você vê umas ameaças, né, colocá-lo lá na papuda, não vai ser bem recebida no Congresso Nacional, né? Essa pauta da anistia, a gente vê que ela tem um potencial de começar a qualquer momento, né? Claro, né, não se sabe exatamente quando vai começar, as presidências das casas não estão confortáveis, né, de conduzirem esse processo por conta de todas as pressões que a gente sabe que eles recebem contra isso, mas, de qualquer modo, o Congresso Nacional não está funcional para o governo, né? A gente está num problema muito sério de agenda, né, de governo hoje no Brasil, por conta dessa incapacidade do governo do Lula conseguir pautar uma agenda de trabalho no Congresso Nacional. Então, em algum momento, esse entendimento envolvendo o Congresso Nacional vai acontecer. E aí, essa discussão da anistia, da possibilidade ou não de ter uma prisão e como vai ser essa prisão de Bolsonaro, eu acredito que vão avançar nesse sentido de conseguir uma maior funcionalidade na relação do governo com o Congresso Nacional. Tá certo, Adriano Cerqueira, cientista político, muito obrigada, viu, por mais uma vez atender o nosso chamado e estar aqui conosco. Uma ótima noite para você. Eu que agradeço, ótima noite, bom trabalho.